Imagina a seguinte situação, para quem está ouvindo a gente agora. Imagina tentar fazer de cabeça um cálculo matemático super complexo. Tipo multiplicar uns números gigantescos, né? Isso, tipo 347 vezes 89. E aí, ao mesmo tempo que a cabeça tenta resolver isso, a pessoa tem que manter uma conversa super casual, sabe? Aquela conversa leve sobre a previsão do tempo com o vizinho. Nossa, só de imaginar já dá um cansaço. Pois é, tentar sorrir no momento certo, acenar com a cabeça, parecer relaxado. O cérebro, entra num estado de sobrecarga na hora. Sim, é uma divisão de atenção quase impossível. E o que a nossa exploração de hoje revela é que para muitas pessoas autistas, essa situação não é um exercício hipotético, sabe? É a descrição literal do esforço cognitivo que elas precisam para fazer o simples ato de manter contato visual. É muito louco pensar nisso. E essa sobrecarga meio que obriga a gente a repensar absolutamente tudo o que a gente achava que sabia sobre comunicação não verbal. Com certeza. Hoje, a gente está mergulhando no material dos livros Is This Autism? Que foram escritos pelas doutoras Donna A. Henderson, Sarah C. Whalen e Jamel White. E, olha, elas jogam uma luz bem implacável sobre como a nossa sociedade julga corpos e rostos. Exato. E para quem já acompanha as discussões sobre neurodiversidade, aquela velha premissa clínica de que autistas simplesmente não fazem contato visual, bom, isso já caiu por terra faz tempo. Totalmente. A realidade que esses livros trazem, com as vozes das próprias pessoas autistas, é que o contato visual acontece sim, só que a diferença brutal está no mecanismo por trás dessa ação. Certo, então vamos desempacotar isso, porque na cultura neurotípica, manter contato visual é automático, né? É um processo subcortical, a pessoa não fica pensando, agora vou olhar no olho esquerdo do meu chefe por 3 segundos. Não tem esse cálculo todo. Pois é, ninguém pensa, agora vou olhar para a janela para fingir que estou refletindo sobre a meta do mês e depois volto a encarar ele. A coisa simplesmente flui. Flui naturalmente, mas as fontes mostram que, no cérebro autista, esse processo frequentemente é, digamos assim, sequestrado pelo córtex pré-frontal. Que é aquela área responsável pelo raciocínio lógico e planejamento, certo? Isso, exatamente. Então o olhar deixa de ser um instinto e vira uma equação matemática. Tem um relato fantástico no livro de uma pessoa chamada Lynn V. Eu lembro dessa parte. Ela ilustra essa matemática de um jeito perfeito. Nas palavras dela, às vezes ela fica tão ocupada se estressando com o contato visual que simplesmente não consegue mais acompanhar a conversa. Caramba! O processamento executivo inteiro dela fica dedicado só para simular o que seria a normalidade. O foco sai do conteúdo e vai todo para a coreografia da interação. Perfeito. É uma coreografia exaustiva. É tipo dirigir um carro com câmbio manual. Imagina isso, dirigir um carro manual num trânsito horrível, numa ladeira bem íngreme. Aquela ladeira que o carro quase volta para trás, né? Isso, e ao mesmo tempo tentar dar uma entrevista de emprego para a vaga dos seus sonhos. Cada troca de marcha, cada controle ali da embreagem para o carro não morrer, exige uma decisão consciente que suga toda a energia. E enquanto isso, o entrevistador, que nesse caso metafórico está num carro automático, acha que está rolando só um bate-papo super tranquilo. Exato. Mas aí mora um perigo enorme, sabe? O perigo dessa camuflagem social, o famoso masking. Com certeza. É aí que a coisa complica. Porque se a pessoa autista aprendeu a fazer o contato visual, se ela domina essa troca de marchas tão bem a ponto de parecer natural, a sociedade já olha e pensa, pronto, o problema está resolvido. Acham que ela superou o autismo. O que é fascinante aqui é como nossa sociedade é completamente obcecada pelo comportamento externo. Se a pessoa que está observando não vê o sintoma ali na cara dela, então não existe. Sim, o diagnóstico é questionado. A dor é invalidada. As autoras atacam essa falácia com uma precisão cirúrgica. Porque, pensa bem, compensar uma dificuldade neurológica não faz com que o custo dessa compensação desapareça do nada. É como andar com uma fratura, né? Meu Deus, a dor deve ser insuportável. E o fato da pessoa estar em pé, até sorrindo, não quer dizer que o osso curou. Só significa que ela está torrando todas as reservas físicas e mentais para sustentar aquela imagem. O custo cognitivo disso é gigantesco. E se o cérebro funciona tipo um computador, que tem lá uma quantidade limitada de memória RAM, se você roda esse programa super pesado, tipo um contato visual .x no plano de fundo...
Os outros sistemas vão travar, não tem jeito. Vai inevitavelmente travar. Toda a energia mental está focada ali em manter o olhar, em decodificar as palavras, e aí os músculos do rosto simplesmente ficam sem energia para reagir. A bateria acaba e a expressão facial cai. Sim. E essa ponte causal parece que escapa muito até de profissionais super bem treinados. A exaustão de tentar se adequar leva direto para o que eles chamam de afeto plano ou afeto restrito. Quando a banda larga cognitiva está ali no limite vermelho, modular a expressão do rosto para bater certinho com o clima da conversa vira um luxo inatingível. O rosto entra no modo de economia de energia real. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. É o famoso poker face autista. Lendo o livro, algumas situações chegam a beirar o tragicômico, porque mostram como os rituais neurotípicos são bizarros quando a gente olha de fora. Nossa, tem vários exemplos assim. Tem a história daquele garoto, o Chase, de 13 anos. A família vivia brincando que ele ia ser um jogador de pôquer incrível. E sabe por quê? Porque ele não demonstrava nada, né? Nada. Até quando ele ia abrir os presentes de aniversário, ele ficava com uma expressão super estoica. E vamos combinar, abrir presente na nossa cultura é quase uma peça de teatro. Tem que ter aquele sorriso enorme, aquele suspiro. Ah, eu amei. Tem que ser espalhafatoso. E o Chase não entregava nada dessa performance. Só que por dentro, ele podia estar genuinamente explodindo de felicidade. E a ausência desse teatro tem consequências péssimas para os relacionamentos. O livro fala de autistas que perderam amizades de décadas só porque não fizeram a cara certa de gratidão. Perder um amigo de anos por causa de uma expressão facial é muito triste. Sim, os amigos mandavam mensagens cortando relações super magoados. Eles julgavam que a pessoa sentia pela cara que ela fez ao receber um presente ou um favor. A gratidão interna da pessoa era enorme, mas foi invalidada porque o músculo do rosto não mexeu. E essa punição social vai bem além da festinha de aniversário. Lembra do caso do Charlie? O aluno da 8ª série? Lembro o caso da escola. Isso. A escola obrigava ele a fazer um trajeto gigantesco entre os prédios. Para chegar na aula de matemática era impossível chegar a tempo, então ele sempre se atrasava uns minutinhos. Apesar de tentar o melhor dele todos os dias. Exato. Só que a professora não dava detenção só por causa do relógio. A punição real era pela postura dele. Porque ele entrava na sala com esse afeto plano. Ele não entrava de cabeça baixa morrendo de vergonha ou bufando depressa, sabe? Ele não fazia aquele teatro do arrependimento visual. Nenhuma simulação. Ele simplesmente entrava na sala. E a professora olhava para o rosto neutro dele e lia aquilo como: olha só, ele tá me desafiando, ele não liga para minha aula. Na cabeça dela, o rosto inexpressivo era o código universal para o tédio ou para a insolência, né? E isso imbuiu várias advertências para ele. Mas isso joga um dilema muito complexo pra gente, porque existem pessoas, autistas ou não, que realmente são apáticas, que agem de má fé, que não estão nem aí. Como é que a gente faz para distinguir alguém que genuinamente não se importa de alguém que está sentindo muito, mas está com afeto plano? Essa é a grande questão. Como a gente quebra esse mito de que os olhos são a janela da alma o tempo todo? A chave para desarmar essa armadilha está num conceito chamado problema da dupla empatia. Ah, do Dr. Damian Milton, certo? Isso, do sociólogo e pesquisador Damian Milton. Historicamente, a medicina sempre patologizou a comunicação do autista, dizendo que eles tinham um déficit de empatia social. Colocavam a culpa toda de um lado só. Exatamente. Mas o que o Milton propõe é que não existe um defeito inerente de um lado. O que rola é um choque cultural profundo entre duas neurologias diferentes. É um problema de tradução de mão dupla. Então a empatia acaba falhando dos dois lados da mesa, não só do lado do autista. Isso mesmo. A pessoa neurotípica exige que o autista fale um idioma facial de alto contexto, onde uma sobrancelha levantada ou um suspiro carrega 80% do significado da conversa. E o autista geralmente opera num idioma diferente, de baixo contexto não verbal, onde o peso todo está nas palavras literais, no que está sendo dito e nas ações. Perfeito. Então, para saber se alguém se importa de verdade, quem está observando precisa desligar o seu próprio piloto automático visual. Tem que parar de ler o rosto e focar no conteúdo verbal. Tem que ouvir mais do que olhar, no fim das contas. Sim, julgar a falta de expressão como frieza não é uma falha do autista,
É uma falha de empatia da pessoa neurotípica, que está presa na própria bolha neurológica. Faz todo sentido. Agora, perder a amizade é horrível. Levar detenção injusta na escola é revoltante. Mas a investigação de hoje empurra a gente para um território bem mais sombrio. As consequências médicas. Sim, porque quando esse choque cultural, essa falha de dupla empatia acontece dentro de um hospital, a gente não está mais falando de uma nota ruim. A gente está falando de risco real de morte. É a dor invisível. Se conectarmos isso ao panorama geral, a medicina moderna ainda depende absurdamente de observar o comportamento do paciente na hora da triagem. A pessoa chega e eles já medem a urgência pelo tanto que ela está chorando ou se contorcendo. Exato. O paciente está pálido, está com a voz embargada. O problema é que no autismo, além do afeto plano, muitas vezes tem uma diferença neurológica na percepção do próprio corpo. Aquilo que a literatura chama de alexitimia. E olha, eu fiquei chocada com a alexitimia. Vamos detalhar um pouco como ela funciona? Para quem está ouvindo, imagina o painel do seu carro. Sabe aquela luzinha vermelha de check engine que avisa quando tem problema? A luz que todo mundo tem medo de ver acesa. Essa mesma. É como se o fio dessa luz tivesse sido cortado. O motor do carro tá lá, literalmente fervendo, o bloco do motor tá quebrando, tem dano físico real rolando. Mas a luz não acende no painel. Exato, o painel fica escuro. A pessoa com alexitimia sofre o trauma físico, mas aquela via neurológica que transforma a dor num sentimento consciente de pânico ou agonia pura, ela funciona de outro jeito, ou até com atraso. Essa metáfora do fio cortado é perfeita. E os relatos no livro Is This Autism sobre isso são muito perturbadores. Pega a história da Katie A., por exemplo. A da vesícula, né? Meu Deus, que absurdo aquilo. Isso, ela foi para a emergência do hospital várias vezes relatando dores severas, dores fortíssimas. Só que a voz dela era monótona e o rosto estava super calmo. E por causa da falta de teatro, os médicos duvidaram dela. Duvidaram ativamente do que ela estava falando. Condições gravíssimas que podem matar rápido, tipo sepse ou uma embolia pulmonar, foram ignoradas no primeiro momento. E quando ela teve cálculos biliares... essa foi a resposta médica mais absurda. Foi puro gaslighting médico. Eles disseram pra ela que era só gases. E a justificativa do médico? Ele falou que se fossem cálculos biliares de verdade, ela estaria dobrada de dor. O sistema de saúde exigia que ela atuasse. Queria o teatro da agonia para poder validar a dor. E a solução que a Kate achou expõe a falência total desse modelo, né? Totalmente. Porque no dia seguinte ela teve que voltar para o hospital e literalmente encenar a dor. Ela começou a imitar os sintomas que vinham em séries de televisão. Ela forçou o corpo a se dobrar, começou a ofegar de propósito, criou uma performance completa só para ser levada a sério. E só quando ela entregou aquela linguagem corporal padrão que eles esperavam, é que fizeram os exames e, surpresa, a cirurgia confirmou os cálculos biliares estavam lá o tempo todo. A vesícula teve que ser removida. A dor era 1000% real, mas quase custou a vida dela porque o rosto dela não contou a história do jeito neurotípico. E a saúde mental não escapa dessa dinâmica, infelizmente. Nem um pouco. O caso da Lúcia K. no livro ilustra bem isso. Isso pro psicólogo dela. Sim, só que operando sob o afeto plano, ela passou essa informação crítica com o rosto totalmente neutro. Sem chorar, sem nenhum traço de desespero na voz. E o psicólogo, que foi treinado por anos para procurar sinais visuais de crise, simplesmente não interpretou a gravidade daquelas palavras. O que é catastrófico. O resultado foi que ele marcou a próxima consulta dela para dali a 6 semanas. 6 semanas. Para alguém relatando ideação suicida. Tudo porque o rosto dela não entregou o drama esperado para acionar um protocolo de emergência. É o perigo de colocar a pista não verbal num patamar superior ao relato verbal. A paciente estava verbalizando o perigo de forma cristalina. Mas a gente tem que encarar também a realidade do treinamento desses profissionais. Médicos, psicólogos, eles passam uma década na faculdade sendo condicionados a ler esses sinais. Sabe, inspeção visual é a base da propedêutica. É o primeiro passo sagrado. Sim. E parece muito contraintuitivo pedir para um médico ignorar o que o olho dele está vendo, ou ignorar a ausência de dor que ele está vendo.
A gente está pedindo para a medicina jogar fora séculos de estudos sobre linguagem corporal. Não se trata de descartar a linguagem corporal, mas de tirar ela desse trono de verdade absoluta e inquestionável, sabe? A linguagem corporal padrão é um dialeto da maioria. Funciona para a maior parte das pessoas. Mas não para todas. Exato. A medicina precisa com urgência adotar algo que a gente chama de humildade cultural e flexibilidade clínica. O protocolo tem que ter uma ressalva enorme, piscando em neon. Essa linguagem corporal não se aplica a todos os sistemas nervosos. Uma ressalva vital. E no caso do paciente autista, o protocolo tem que ser invertido, né? A palavra falada tem que valer mais que a expressão do rosto. Precedência absoluta. Se um paciente com afeto plano fala, olha, minha dor é nota 10, ou fala sobre pensamentos suicidas, o profissional de saúde é obrigado a tratar aquele relato verbal como a realidade incontestável. Independente da falta de lágrimas ou gritos. E sabe, essa mudança de paradigma vai muito além do hospital. Qualquer um de nós, qualquer pessoa ouvindo a gente agora, pode topar com isso amanhã no trabalho. Com certeza. Pode ser um colega de equipe sendo demitido e que parece totalmente frio e calculista recebendo a notícia. Ou um filho que não chora quando o cachorro morre. Ou o parceiro dizendo que está super angustiado com o tom de voz de quem está lendo a lista do supermercado. A aplicação prática disso é imediata para todos nós. É o convite central das autoras do Is This Autism? Precisamos pausar o nosso julgamento moral automático, criar ambientes onde a pessoa tenha a certeza de que vai ser acreditada pelo que diz, sem ter que fazer a cara certa o tempo todo para validar a própria humanidade. Então, o que significa tudo isso quando a gente junta as peças? Significa que a comunicação não verbal autista não é um rádio quebrado fazendo barulho de estática. É só uma estação que está transmitindo numa frequência completamente diferente. Uma frequência que a maioria precisa aprender a sintonizar. Exatamente. A gente viu que forçar o contato visual suga toda a energia que devia ir para a conversa. Viu que o afeto plano, o tal do poker face, não é frieza, é um escudo. Muitas vezes resultado mecânico dessa exaustão que esconde um mundo interno vibrante. E que pode estar em extrema dor. Sim, e não entender essa diferença custa muito caro. Custa amizades, gera punições escolares injustas e bota a vida das pessoas em risco nas macas dos hospitais. Isso levanta uma questão estrutural super importante para a gente finalizar nossa exploração e que reverbera bem além do autismo. Toda a nossa sociedade foi construída na crença de que o corpo fala e as expressões não mentem. Sim, a gente é bombardeado com isso desde sempre. Pensa no sistema de justiça criminal. É perturbador. Juízes, jurados, eles são sempre influenciados a avaliar o remorso de um réu pela contração dos músculos do rosto no tribunal. Nossa, verdade. Agentes de imigração, policiais na rua, todos treinados para achar que desviar o olhar é sinal automático de mentira ou culpa. Diante do que a gente discutiu hoje, fica uma pergunta assustadora. Quantas pessoas neurodivergentes já foram mal compreendidas pelas famílias, negligenciadas pelos médicos ou até criminalizadas e condenadas por um sistema que exige uma performance corporal padrão? Tudo isso porque o sistema nervoso delas fala um idioma físico que a maioria das pessoas se recusa a tentar aprender. Olha, É daquelas epifanias que mudam totalmente a lente com a qual a gente vê o mundo. muda de verdade. Da próxima vez que alguém desviar o olhar no meio de uma conversa séria ou ficar com o rosto vazio no meio de uma crise emocional pesada, vale a pena segurar o julgamento. Essa pessoa não está sendo apática. Ela pode estar usando toda a energia dela só para tentar manter aquele bate-papo de pé. Fica o convite para quem está ouvindo refletir. Vamos questionar mais o que a gente exige ver nos rostos das pessoas ao nosso redor. E a gente fica por aqui. Até a próxima.